na minha cabeça, né, a maneira do Mauro se colocar, você já conhece, mas o Mauro sempre muito firme nas coisas que acredita, né? Não é isso mesmo? É esse o Mauro? Continua, o Mauro? Ele acredita e isso é muito bom saber, saber que eu estou num lugar onde o pastor da igreja é uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa que ama. Ele escreveu isso sobre mim, eu vi sobre o Elias e o Antônio, que vão estar nessa conferência, mas eu digo isso dele também, uma pessoa que ama, uma pessoa que ama a igreja, uma pessoa que ama Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a razão de eu estar aqui não é outra, senão a amizade que nos une. Eu acho que essa deve ser a coisa principal do nosso movimento enquanto igreja. Eu não estou aqui por vínculos institucionais, apesar deles existirem, mas eu estou aqui por um vínculo maior, a amizade que eu tenho pelo maior. Eu não conheço a maioria, eu conheço o Zé e a Ângela, a Marinásia, os irmãos aqui, né, que são daqui e vão lá renovar. O reverendo está ali sentado também contemporâneo, mas a gente se faz uma família porque são nossos amigos, pelos amigos que a gente tem em comum. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está me filmando ali, né? Isso quando eu vou fugir dela aqui, mas vou deixar o braço assim para ver que eu estou por aqui. Não pode deixar. Eu acho que eu vou frustrar um pouquinho vocês, porque eu não vim dar uma palestra. Aliás, eu já não dou palestra, eu nem me lembro da última vez que eu dei uma palestra na minha vida. E eu não prego há pelo menos desde janeiro, lá na igreja a gente não prega mais. A gente usa muito uma metodologia nova, que é a mensagem em cima de diálogos. Então, eu não vou apenas ensinar vocês, vou ensinar, mas vocês também vão me ensinar. Nós vamos tentar, eu vou tentar aqui, de alguma maneira, que a gente construa. Vou trazer algumas informações, mas a gente vai compartilhar juntos, tá bom? A motivação para a gente fazer isso é em cima de um princípio de educação que fez o seguinte questionamento: será que a maneira como se ensina adultos é a mesma maneira que se ensinam as crianças? Será que adultos aprendem da mesma maneira que crianças aprendem? Não estou falando de capacidade, não estou falando de capacidade de percepção e apreensão do conteúdo, mas crianças e adultos aprendem da mesma forma. E aí, Paulo Freire, ele nos trouxe algumas luzes, né, o grande educador da nossa nação. Ele dizia o seguinte, que nós estamos muito acostumados à educação bancária. Sabe o que é educação bancária? Vocês estão sentados no banco, né? Educação bancária é essa: a gente senta no banco e recebe informações. Ele diz que isso é um caminho, é um passo, mas isso é muito pouco diante da riqueza que, por exemplo, uma interação é capaz de fazer com aquilo que a gente ouve de conteúdo. Ele chega a dizer que, e eu acho que você não é diferente de mim, né? Tem vezes que eu prego no domingo e já não me lembro mais que eu preguei na terça-feira. E eu acho que você deve acontecer isso, né? Na terça-feira, quarta, você não lembra mais o que o pastor falou no domingo. Raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Eu digo que eu sou assim. E há uma pesquisazinha, tem pesquisa para tudo, né? Diz que você aprende até 20% daquilo que você ouve, 5% fica durante uma semana e depois o resto perde. E aquilo que você ouve e fala, você tem capacidade de aprender 20%. Aí vai subindo essa escala até chegar a 80% se você ouve, fala, vê e ensina. Enfim, o que a gente tenta aqui é a gente captar isso. A maneira como se ensina adultos, por exemplo, a gente chama de andragogia, é diferente da pedagogia, que é a forma como se ensina crianças. Crianças a gente precisa, por vezes, falar, elas precisam ouvir, há um quê de interação, mas adultos que
ditas essas coisas, nós vamos para o nosso tema, proclamando o reino com a vida. Deixa eu começar a mexer aqui. Por que eu Paulo pedi para você chegar? Eu queria que em determinados momentos você virasse para o lado e conversasse com a pessoa que está perto de você. Não mais de 2 pessoas, duplas. Não são duplas de 3, são duplas de 2. Uma vez eu falei isso, assim, o menino falou assim: o pastor não sabe que duplas só podem ser 2? Mas é de propósito mesmo, né? Não façam duplas de 3, façam duplas de 2. De 2 em 2. Você tá, a não ser que não tenha jeito, você fica aí de 3. Por causa da disposição aqui, não dá para a gente, né, ficar virando no banco. A gente está falando sobre o reino de Deus e a gente vive isso, né? A gente ouve essas coisas, apesar de que há pessoas que dizem que a gente não ouve tanto sobre o reino como deveria ouvir. O reino de Deus é a mensagem de Jesus. E a vida desse reino é o grande convite e a grande missão daqueles que se dizem cristãos. E a gente está pensando sobre isso hoje. Eu e você ouvimos em algum tempo, em diferentes lugares, mas um tempo específico, que nós tínhamos um Deus que nos amava. Jesus Cristo morreu por nós. Ouvimos a mensagem do Evangelho, o convite. O nosso coração se encheu com essa mensagem. E nós, de alguma maneira, assumimos esse chamado. Eu e você estamos aqui porque nós assumimos o chamado de Jesus, certo? Que chamado é esse? Venham e vivam no meu reino, no reino do meu Pai. Como Jesus, eu e você, para vivermos nesse reino, nós precisamos nos envolver com algumas exigências. Não há como viver no reino de Deus sem nos posicionarmos, sobretudo, em relação aos princípios e valores que são muito bem postos na Bíblia, que nos são ensinados por Jesus. Por exemplo, se nós pegarmos o Sermão do Monte, que fica lá em Mateus, e vai até Mateus 8, a gente vê ali o Sermão da Montanha, e nós vemos Jesus ensinando coisas maravilhosas aos seus discípulos. Ali estão princípios. Há quem diga que se tudo se perdesse da Bíblia e o Sermão do Monte permanecesse, seria o suficiente para os cristãos continuarem sendo cristãos. Mas eu acho que existem muitas outras coisas. Mas Jesus nos ensina que é necessário que a gente se engaje com princípios e valores que vão fazer com que a nossa vida, de verdade, seja uma vida que agrade o coração do Pai e reflita a sua vontade para a nossa vida. Não há como viver no reino de Deus simplesmente acreditando que esse reino exista e, de certa forma, simpatizando com a sua mensagem. O apóstolo Paulo diz que se a gente crê apenas em palavras, nos enganamos a nós mesmos, porque o Evangelho não é apenas crer num conteúdo, numa mensagem, mas é se engajar mesmo com a vida. Aquilo ali é quase que uma redundância. Não há como proclamar o reino sem vida. Caio Fábio tinha uma palavra, uma frase que ele dizia assim: não há vida no culto, senão há culto na vida. E é exatamente essa a proposta de Jesus para nós. Pode passar aqui. Diante disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos ler juntos lá aqueles 2 pontos? Primeiro, levamos a mensagem preciosa em vasos de barro sem adornos, ou seja, em nossa vida. Paulo, ele escreve aos Coríntios nessa carta e ele fala da maravilhosa proposta do Evangelho, e ele fala do privilégio dos crentes de serem vasos que carregam a sua mensagem não apenas com seus lábios, não apenas com livros, mas com a sua própria vida. O que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte:
Nós somos, vocês são, todos nós somos agentes e pregadores ambulantes, proclamadores ambulantes do reino de Deus. Sabe aquela história de ser luz e sal da terra? É sobre isso que Paulo está dizendo. Vamos ler juntos aqueles 2 pontos aqui. O quanto estamos preocupados em servir e glorificar a Deus com a nossa vida. Se pensarmos em nossa vida como o apóstolo Paulo, como uma corrida, uma carreira, poderíamos dizer que estamos dispostos a correr essa maratona de fé. Eu não sei se conseguiu o vídeo, não conseguiu não, né? Da Rose. Da maratona? Não tem problema, Mauro. Eu preparei 2 videozinhos aqui que seriam muito importantes para aquilo que eu vou dizer, mas eu posso escrever. Está no outro computador? Será que a gente consegue? Deixa eu dizer aqui. Vira um pouquinho para essa pessoa que está do seu lado e vamos começar a conversar. Olha que pergunta que a gente faz. Vou sintetizar essas 2 perguntas. O quanto nós estamos dispostos a correr a corrida da fé nessa perspectiva do reino de Deus? Quando nós estamos dispostos a seguir princípios e valores do reino de Deus? Será que nós acordamos com isso na cabeça? Será que a gente pensa nisso durante a semana? Será que isso está com a gente aqui dentro? Conversa com a pessoa que está do seu lado ali. Bom dia. Se você não sabe o nome, se apresenta. Como é que é isso? É uma coisa natural? Está no sangue? Conversaram aí um pouquinho, né? Se deixar a gente conversa essa. É uma coisa natural? Alguém poderia dizer? Você pensa nisso toda hora? É natural é natural nós pensamos que isso aqui. Mas que o pessoa estranha. É natural conversar com um conhecido assim, com pessoas estranhas, mas deixa eu aqui afunilar. Para você, apesar de a gente ter compartilhado com quem está lá, para você vive isso, você se preocupa com isso, isso está claro na sua mente que você está correndo uma corrida pela fé, no reino, fala. Inclusive, esses feitos que chamam o carro, eu estou passando uma situação particular no trabalho, mas para que eu possa estar preparado para a corrida, qual ação que eu devo ter agora? Né? Qual é a minha disponibilidade agora, neste momento? Para que eu possa alcançar, né, lá o pódio. Legal. Acho que o simples fato de você pensar nisso, você já está complicado. Mais alguém? Alguém quer compartilhar aí? Conversa? Pode falar. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Deixa eu dizer para vocês. Fala, pode falar. Ser dizimista, cantar no coral, possuir algum cargo, isso está envolvido com o reino de Deus. Apesar dessas coisas estarem dentro e fazerem parte, mas existe muito mais
implicação, né? Eu acho que da fala aqui a gente percebe uma coisa: há uma certa dificuldade da gente pegar por esse caminho aí por alguns motivos. Deixa eu passar um videozinho para vocês. Pode tirar o som e eu vou explicando aqui. Esse videozinho, ele é sobre a Maratona de Boston de 1980. Tá ruim de enxergar. Tá vendo essa aqui? Essa corredora é a Rose Ruiz. Ela é uma americana de origem cubana e ela foi a ganhadora dessa maratona. Ela correu e baixou a sua marca em cerca de 2-3 meses. Baixou a sua marca em 25 minutos. Não sei quantos correm aqui, mas baixar isso em menos de 6 meses é quase que impossível. E ela correu essa maratona e bateu os recordes das maratonas em 2 horas e 31 minutos. Para vocês terem uma ideia, a Rose Ruiz, ela chega e a repórter pergunta a ela como é que ela conseguiu, quem era o seu treinador. Ela disse: não, eu sou a minha própria treinadora e eu hoje acordei com uma energia muito grande e consegui esse feito. Mas como você conseguiu baixar em 25 minutos a sua marca? Ela disse: não, hoje eu acordei com uma energia muito grande e por isso eu estou aqui. A Rose, ela foi essa vencedora, uma mulher que superou todas as marcas. E para vocês terem uma ideia, ganhar a Maratona de Boston seria assim uma coisa fantástica em termos de patrocínio. Ela conseguiria patrocínio por muitos anos, ganharia muito dinheiro, ficaria na mídia, participaria de muitos comerciais, enfim, todas essas coisas de imagem que a gente está acostumado a ver no esporte. Essa é a Rose Ruiz. Ela chega e ela consegue uma marca fantástica. Se eu perguntasse para vocês o que essa história de imediato diz para você, se a gente pudesse traduzir aqui em uma palavra apenas, o que você diria sobre essa mulher? Sobre essa história? Falou superação. Superação, perseverança. O que mais? Propósito. Fé. Mas disciplina. Pode falar, né? Inteligente. Não, mas ele já conhece a história. Deixa eu dizer para vocês, que legal. Essa mulher, ou todos os maratonistas, precisam de superação, de senso de propósito, de fé, de perseverança. Essas são coisas naturais de uma carreira, de uma corrida. Mas deixa eu dizer a história que está por trás dessa história. Rose Ruiz, ela se classificou para a Maratona de Boston na Maratona de Nova York. E sabe como é que ela conseguiu? Ela fez um tempo de 2 horas e 50 e poucos minutos, por isso que ela depois baixou para 2 horas e 31. E o seu tempo foi aceito e foi nas seguintes condições. Ela cruzou a linha de chegada, próxima à linha de chegada, ela passou mal e cruzou a linha de chegada nos braços dos médicos. E aí disseram: bom, você chegou até aqui, você fez esse tempo, nós vamos classificar você para a Maratona de Boston. Só que acontece o seguinte: em Nova York, Rose Ruiz se inscreveu na maratona, deu a largada, parou na estação do metrô mais próxima, pegou o metrô. Quando faltavam cerca de 1000 metros para chegar, para a linha de chegada em Nova York, ela entrou pelo meio da multidão e ali continuou a sua corrida. E simulou uma contusão e foi atendida pelos médicos ali e teve seu tempo computado, por isso ela foi classificada. Em Boston, essa corrida que a gente viu, que ela ganhou, ela fez a mesmíssima coisa. Deu a largada, foi para a estação do metrô, pegou o metrô, faltavam 1000 metros, ela entra na frente de todo mundo e cruza a linha de chegada.
interessante, né? Todo mundo aplaude, a mídia presente, e quando ela vai ali para perto dos organizadores, não sei por que carga, a gente até brincou lá, quando a gente estava vendo esse vídeo lá na comunidade, alguém olha para as pernas de Rose Ruiz, um dos organizadores, e percebe que as pernas dela não são como de uma maratonista normal. Tem até um pouquinho de celulite, né? São pernas assim que não são uma perna que uma corredora de maratona teria. Eles ficam assim e percebem também que ela não estava tão ofegante, cansada como as demais, né? Até que tudo bem. E daí desconfiou-se de muitas coisas e tal. Foram fazer um teste depois com ela. Os maratonistas, e quem faz atividade física sabe que o seu batimento cardíaco, o batimento cardíaco daqueles que estão muito bem condicionados, gira em torno de 40 a 50. Alguns que têm 40 batimentos por minuto em repouso, até 50. A de Rose Luiz tinha 70 e pouco, 78 batimentos. Ela definitivamente não tinha as características de uma maratonista. E eles descobriram que aquilo foi uma fraude. Ela passou por cima de todos os conceitos éticos. Ela não teve nada disso que vocês disseram. Que palavra vem à cabeça de vocês agora? Que fraude, né? Que mais? Decepção. Mas eu acho que também muitas vezes a gente se coloca nessa situação. Então vamos lá, calma. Não, Dá um passo. Calma, vamos chegar lá. Calma, Ângela. Não, você está falando assim, né? Até na vida nossa não passa. Tá. Né? A gente vê, eu pelo menos sou professora, os meus alunos procuram caminhos igual a ela. Eu vou colar que é mais fácil. A Ângela deu um passo à frente. Porque Eu ia perguntar a vocês o que vem na minha mente, porque isso mesmo, decepção, injustiça, que frustração, que vergonha. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Rose não estava disposta a correr os 42 quilômetros e 180 e 94 metros. Ela queria um lugar, ela queria um resultado, mas não estava disposta a correr. E aí eu volto à nossa pergunta. Em termos de carreira da fé, será que isso que a Angela falou, por vezes a gente não faz o que a Rose faz? Será que a gente não quer o resultado da nossa carreira? Será que a gente não quer os benefícios do reino, mas a gente está disposto a correr por essas conquistas? Rose Ruiz, ela foi presa, não vou dizer o final dela, né? Ela foi presa como traficante de drogas mais tarde, a carreira dela acabou, mas ela tinha uma coisa, ela queria os resultados, ela queria a conquista, mas ela não estava disposta a fazer alguma coisa por aquilo que ela queria alcançar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não sei porquê, mas de alguma maneira, Deus sempre mostra para a gente que tudo aquilo que a gente vai conquistar, de alguma maneira, a gente precisa fazer algum tipo de esforço. Não estou me referindo à salvação. Eu diria que salvação é a única coisa que a gente não precisa fazer esforço algum, senão crer que já é um dom do próprio Deus. Uma coisa incrível, né? Não estou falando de salvação. Aliás, isso é um grande equívoco, na minha visão, quando a gente abre a Bíblia e a gente olha para tudo em termos de salvação. É uma neura. Será que eu vou para o céu? Será que isso aqui vai me salvar? A gente está muito acostumado com o resultado. Olha, mas de alguma forma, no Antigo Testamento, por exemplo, quando o povo de Israel vai conquistar a terra prometida, o que Deus faz? Fala assim: entra que aí vocês vão e conquistem.
Jesus chama os seus discípulos assim: vão, façam tudo o que eu estou ensinando para vocês. Batam, que a porta vai se abrir. Puxem, que vocês vão encontrar. Peçam, que vocês vão receber. De alguma maneira, irmãos, Jesus está convidando os seus discípulos e a nós a corrermos uma carreira, a entrarmos na maratona. E eu queria dizer para vocês, deixa eu avançar aqui, senão vai para o próximo aqui, por favor. Uma das coisas assim que nos dificultam muito da gente entrar nessa carreira e nessa corrida do reino é que a gente não compreende o reino como uma batalha, como uma corrida. Sabe o que acontece? Por vezes o reino de Deus, no nosso imaginário, até na nossa cultura cristã, é uma coisa que está lá na frente, é uma coisa que vai acontecer no futuro. Mas Jesus diz assim: o reino de Deus está aqui. Deixa eu dizer lá, no livro A Conspiração Divina, de Dallas Willard, eu extraí esse pequeno trecho da sinopse do livro. E diz assim: o fato mais extraordinário é que o cristão contemporâneo não compreende Jesus e suas palavras como realidade e como instrumento vital para o seu dia a dia. A presumida familiaridade com Jesus tem levado ao desconhecimento, o desconhecimento ao desdém e o desdém a uma profunda ignorância. Nós nos acostumamos com a ideia, nós nos familiarizamos com esse conteúdo e com essa mensagem, mas isso parece que está muito longe de nós. É como se Deus tivesse criado o mundo e deixado a gente e ficou olhando de fora. Não sei se você tem essa imagem, mas por vezes a imagem que me vem do imaginário coletivo é que Deus está assim de fora olhando o nosso mundo. Isso aí é uma das doutrinas heréticas que foram combatidas ao longo da história do cristianismo e da história da fé cristã. Se chama deísmo. Deus criou o mundo e se afastou e deixou os homens a viver de acordo com a sua sorte. Jesus conquistou o mundo antigo não com fantasias ou sonhos irrealizáveis, mas com vida, e em seu sentido mais profundo ele trouxe princípios relevantes e aplicáveis, não só em questões mais cruciais da sociedade de sua época, mas da sociedade atual. São princípios imutáveis e atemporais. Sabe por que é difícil a gente correr a carreira da fé? Por que é difícil a gente entrar numa maratona sem olhar somente para os resultados? Sabe por que por vezes é tentador a gente pegar atalhos? Porque no fundo, a gente vive uma perspectiva. Sabe qual é? Eu preciso fazer de tudo para salvar a minha pele. Salve-se quem puder. Porque no fundo, será que Deus está comigo mesmo nessa caminhada? Onde está Deus? Será que Deus está comigo quando eu estou com aquela dificuldade lá dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, a conta que não fecha, no meu trabalho, o meu patrão me perseguindo, querendo puxar meu tapete, eu tenho meu colega que está do meu lado. Na minha comunidade, eu vejo pessoas que me perseguem. Numa doença fatal, será que Deus está lá? É muito difícil a gente olhar para essas coisas e dizer assim: isso é uma bênção de Deus. O que a gente chama de bênção de Deus? Comprei um carro novo, que bênção. Passei no concurso, que bênção. A igreja estava cheia, que bênção. Fui curado,
câncer. Ah, que bem, deixa eu contar uma história rápida aqui. Tem um camarada chamado Lance Armstrong. Ele é um francês e ele foi ganhador diversas vezes da corrida da França. E esse camarada profissional, que viveu a vida para o esporte, em determinado momento, no auge da sua carreira, sabe o que acontece com ele? Ele descobre um câncer. E aquele câncer faz com que Armstrong interrompa a sua carreira. E por conta da sua carreira, ele não tinha vida familiar. Quase perdeu a esposa, abandonava os filhos, não tinha uma vida, e ele chegava por vezes a chorar, porque a sua vida era uma desgraça, apesar de toda a sua glória, conquista, dinheiro, status, fama. E ele é cometido por aquele câncer. E durante o tempo ele se trata. E para encurtar uma história que é longa, ele vence esse câncer. E ele diz lá, algumas coisas que fizeram vencer esse câncer: a fé, o apoio e a aproximação, o amor da minha família, e um novo senso de propósito. E aí, ele escreve no seu livro De Volta para a Vida, que é um livro muito legal, quem quiser ler, Lance Armstrong. Ele diz assim: se Deus me perguntasse agora, Lance, você começa uma nova vida daqui para frente, você tem um pedido a fazer para você levar para toda a sua vida, que pedido você faria? Sabe o que ele responde? Eu não tenho dúvidas. Eu faria o seguinte pedido: Deus, me dê de novo esse câncer. Câncer é uma bênção. Aquele câncer trouxe de volta a vida para aquele homem que vivia e achava que tinha uma vida, mas estava perdido. O reino de Deus é uma jornada, irmãos. É uma jornada. E a coisa mais importante dessa jornada não são os resultados, mas é uma coisa que parece que a gente perde de vista quando se envolve com tudo ao nosso redor. Eu também sou assim. A gente se perde de uma coisa: será que Deus está presente nessa jornada? Tem um exercício lá na igreja que o Dino, que é um amigo nosso do Renovário, escreveu 3 livros belíssimos que a gente trabalha nos grupos pequenos. Um exercício que ele ensinou para a gente. Assim, faça todos os dias essa oração: eu sou Davi, em quem Cristo habita e tem muito prazer, e vivo num reino forte, poderoso e inabalável. Nós somos irmãos, nós somos aqueles em quem Cristo habita, sim, e nós damos muito prazer ao nosso Pai quando vivemos sob essa perspectiva. E nós vivemos nesse reino que é forte, é poderoso e inabalável. Essa é a realidade da nossa vida. E eu não digo isso para você dizer assim: então todos os meus problemas estão resolvidos. Não. Eu estou dizendo uma coisa para você: que nesse reino forte, poderoso e inabalável, a gente tem um rei presente. A realidade desse reino traz uma coisa para a gente, sabe qual? Deus está presente na nossa vida. Quando um câncer bater na nossa porta, eu posso sofrer as dores do câncer, mas Deus vai estar comigo lá. Quando eu tiver que enfrentar alguns desafios dentro de casa ou fora do trabalho, eu vou enfrentar os desafios, mas sabe uma coisa? Meu Deus vai estar lá comigo. Nós perdemos esse senso de realidade do reino. O reino não está lá apenas. Ele está lá porque ele é eterno, mas por ser eterno ele passa por aqui. Por isso que todos os dias, quando a gente fala alguma coisa sobre o reino de Deus e essa proposta de Jesus para nós, a gente convida as pessoas para uma jornada. Palavra-chave do reino: jornada. E numa jornada a gente vai caminhando. E a coisa mais preciosa dessa jornada é que Jesus nos diz e nos garante uma coisa: eu estou com vocês. Eu vou com vocês, e o Pai é com a gente, e o Espírito Santo está aqui em nós, está
correr todas as maratonas. Não se preocupem com a chegada. Se preocupem com a delícia de correr essa maratona. Sabe uma coisa? A Rose Ruiz, quando ela chegou na linha de chegada, lá, chegou ganhando a corrida, havia algumas coisas tradicionais nessa corrida. No meio, lá havia um colégio metodista, no meio do percurso, que os alunos vinham saudar os corredores, né? Dando bandeirinha, distribuindo água. E aí, quando perguntaram para você, ela se lembrava como é que foi aquela recepção, ela desconversou, ela não experimentou aquilo. E falava das paisagens, do caminho, né, da região bucólica, aquela coisa maravilhosa, diferenças de cenários. Ela não sabia dizer, ela não experimentou as delícias da corrida. Ela não se superou, ela não cresceu, ela não amadureceu, ela não teve benefícios para o seu corpo, nem para a sua alma. Ela não correu. A corrida para ela não é a realidade. Ela quer o resultado. Ela não quer a corrida. A mesma coisa no reino de Deus. Passa o próximo aqui, irmão. Eu trago uma perguntinha para você. Qual o propósito da sua existência? Se Deus nos chama para uma corrida, se Deus nos garante a sua presença, e se esse é um chamado, você não acha que a gente precisa pensar mais em propósito do que em outra coisa? Qual o propósito da nossa existência? Para que eu fui criado? Para que você existe? Para que eu existo? Eu vou ajudar vocês. Vocês lembram da pergunta do breve catecismo, a primeira pergunta? Qual o fim principal do homem? Qual a finalidade? Lembra? Acho que é mais antigo, né? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso? O nosso fim, a finalidade da minha vida é glorificar a meu Deus, é servir a Deus com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho. Essa é a finalidade da minha vida. Você sabe disso? Nós sabemos isso de cor, mas parece que a lição a gente precisa aprender. Lembra de Beto Guedes? A lição sabemos de cor, mas a gente precisa aprender. Aprender é viver esse negócio. Deixa eu pular então de Beto Guedes para Rudolf Bultmann, que alguns não gostam dele, por ser considerado liberal, mas eu estava lendo esse livro aqui, Cristo e Mitologia, Jesus Cristo e Mitologia, e ele disse uma frase assim que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: a humanidade, na verdade não uma frase, mas uma sentença, a humanidade baseia a sua vida em dois pilares: prazer e segurança. No reino de Deus, o que dá sentido à vida não é outra coisa senão propósito. Por isso que responder essa pergunta para a gente é fundamental. Qual o propósito de eu estar vivo? O mundo que cerca a gente, os apelos que envolvem a sua vida, vão te chamar para o seguinte ponto: prazer, segurança. Prazer, segurança. A gente aprende isso dentro da casa da gente, a gente ensina isso para os nossos filhos. São essas coisas que dão sentido a tudo que a gente faz. Afinal de contas, eu preciso de prazer. O que vale é o prazer que eu tenho em fazer determinadas coisas. E sabe uma coisa? Eu preciso ter segurança. Meus filhos precisam ter segurança. O que será o amanhã? O que será o amanhã? Responda quem puder. Né? Vocês estão familiarizados com as músicas aqui, né? Eu falo aqui e já tem logo um coro lá. Todo mundo já quer cantar, né? Não é verdade? O mundo parece que baseia a sua vida em dois pilares. E isso não é coisa de agora, é coisa de muito tempo.
e a gente vem arrastado basicamente uma onda. Deixa eu trazer um dado histórico para você. Há muitos anos atrás, antes do século 18, 17, Revolução Industrial, as famílias se organizavam de forma bem de subsistência, né? As pessoas plantavam para colher, trocavam mercadorias, vendiam as coisas para ter o que comer, vendiam uma coisa para comprar uma outra, e aquilo era necessário. A coisa mais importante da vida, o sentido da vida girava em torno da dignidade, da honestidade, de uma vida que funciona bem. Dali para cá, a Revolução Industrial, quando a lógica passou da subsistência dessa vida para o mercado, o que aconteceu? As indústrias começaram a surgir, os trabalhadores começaram a ganhar salário, e a produção foi uma coisa que tomou conta do mundo. As fábricas precisavam vender, e para vender tinha que ter mercadoria em estoque. Sabe o que as pessoas precisavam fazer? Se matar de trabalhar para dar conta da demanda do mundo que estava crescendo para consumir as coisas. Sabe o que essa lógica do mercado fez com a cabeça das pessoas? Elas valiam não mais pela dignidade, mas valiam por aquilo que elas produziam. Então produzir, fazer, tomou conta da cabeça das pessoas. E aí, propósito, vamos produzir, vamos fazer, porque afinal de contas, são essas coisas que enchem a nossa vida. E quanto mais produção, mais capacidade de comprar, mais dinheiro no mercado, a gente vai poder comprar coisas para a gente ter prazer. E esse dinheiro e essa produção vai dar para a gente a segurança no futuro que a gente pode descansar e dar aos nossos filhos um futuro que eles não precisam se preocupar. Isso vem como uma onda. Isso aqui é só uma redução simplista do que acontece com a gente e a gente não tem ideia. Não se iluda, não nos iludamos. Nós estamos nessa onda. O mundo gira assim. Você vale não por quem você é, você vale por aquilo que você é capaz de dar para a sociedade. Os relacionamentos passaram a ser assim. Eu vou falar de relacionamento utilitarista, que você se relaciona com uma pessoa, ou uma pessoa se relaciona com você porque você tem algo para dar para ela. Se você não tem mais, ela te descarta. Assim foram os relacionamentos. A gente vale por aquilo que a gente é capaz de produzir e dar. E não nos iludamos. Essa é uma onda, nós estamos nela. Propósito. Para que propósito? Eu quero prazer e quero segurança. Porque é para isso que o mundo me leva. Em se tratando do reino, e se a gente quer proclamar o reino de Deus, a gente precisa saber que antes de qualquer coisa, no reino de Deus, o que dá sentido à vida não é outra coisa senão um propósito. Para o que você e eu fomos criados. Pode passar o próximo aqui, irmão, por favor. A dinâmica da vida moderna é essa: prazer e segurança estão no centro. Trabalho, família, Deus, igreja, projetos, amigos, bens, isso está na periferia. Você não acha essa dinâmica um pouco estranha? O apóstolo Paulo, ele faz um pouquinho ali, ele destrincha um pouquinho essa dinâmica. Ele diz que o pensamento é uma coisa terrível, porque a gente pensa, e a depender do que a gente pense, aquilo vem com uma força tão grande que aguça o nosso desejo. E o desejo, por vezes, ele fica tão forte que a gente não consegue frear, e a gente vai em busca de satisfazer esse desejo, porque ele nos causa um grande prazer. E uma vez prazer, sabe o que aquilo vai causar em nós? Uma memória. E aí isso vira um círculo vicioso, não virtuoso.
A memória vai fazer você pensar novamente naquilo, e aquilo vai fazer você desejar. O desejo vai te fazer concretizar, porque você está em busca do prazer, e o prazer vai te causar nova memória. E a gente vai circulando nisso, e sabe de onde a gente vai ficar? A gente vai ficar sempre nesse ciclo: prazer e segurança, e tudo vai girando ao redor dessa busca terrível que todos nós temos, e essa onda que passa leva a gente. Você não acha estranho que prazer e segurança estão no centro e Deus está na periferia? O que você acha desse sistema? Será que não é isso que a gente tem visto? Tem uma canção do grupo Logos que diz assim, está até posto lá no site. Eu acho muito estranho o que está acontecendo com o Evangelho. Parece que o Evangelho já mudou. Quem antes era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Esse diagrama, ou essa dinâmica, ela me faz pensar exatamente nisso. O Deus desse sistema é aquele Deus que é pregado em muitas religiões, ou em muitos movimentos religiosos. O Deus que é capaz de fazer aquilo que eu amo, ou o Deus que é buscado para satisfazer uma necessidade que eu tenho, ou Deus que é capaz de vir até mim para solucionar um problema que eu tenho. Não que Deus não seja capaz de fazer todas essas coisas, mas a proposta do reino de Deus não é essa. Deus não é uma mercadoria de prateleira de supermercado. Parece que a gente... Desculpa dizer uma coisa, mas eu vou dizer. Eu não assisto esse programa de TV evangélicos. Para mim, aquilo ali, vou dizer no meu coração, se você tem uma outra opinião, tudo bem. E tirando um ou outro, eu vou dizer, Deus está longe daquilo ali. Não tem nada de Deus naquele lugar. Eu vou dizer, você pode ter uma opinião diferente, minha opinião. Mas quando eu ligo determinados programas e vejo por uma questão somente de analisar e ver o que está se passando, eu vejo um Deus que é apresentado, o Deus que eu pego para solucionar o meu problema financeiro, o Deus que eu pego para curar alguma doença que eu tenha ou a minha família tem, depois eu coloco no lugar, o Deus que faz isso, o Deus que me serve dessa ou daquela maneira. Não se iluda. Nós vivemos nessa onda. Eu e você queremos prazer e queremos segurança. E colocamos Deus a serviço disso na nossa vida. O último fala uma coisa. Se a gente não descobrir que o centro da nossa vida é o propósito, a gente pode ter o prazer que tiver, a gente pode se cercar da segurança que a gente entenda ser segurança, a nossa vida nunca vai ter sentido. Sabe qual é o diagrama do reino? Passa aqui embora, por favor. No reino de Deus, vou calcular o sermão do monte. Deus está no centro. Repitam comigo o que Jesus disse aos seus discípulos: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas que serão acrescentadas. Deus no meio. Os especialistas hoje dizem que a gente vive uma grande plataforma, que é a plataforma do desejo, e tudo gira ao redor. Aquela coisa do prazer e da segurança. A gente precisa aprender a deslocar Deus dessa periferia para o centro e as demais coisas girarem ao seu redor. Dá uma olhadinha nesse diagrama aqui. Deus no centro. Já pensou?
gente viver assim, Deus como fundante do nosso ser, trazendo para a gente princípios e valores para a gente se mover na família, no trabalho, administrando os bens que a gente possui, na nossa relação com os nossos amigos, nos dando noção daquilo que Ele quer que a gente viva nos nossos projetos. Deus sendo o centro da nossa vida comunitária na igreja, Deus no centro da nossa vida, dando significado ao prazer que a gente encontra nas coisas, e Deus como fonte da nossa segurança. Vocês perceberam a diferença dos dois diagramas aqui? Eu queria uma coisa: vire novamente para a pessoa que está ao seu lado e converse um pouquinho sobre esses dois diagramas aqui. Volta um pouquinho. A dinâmica da vida moderna. A gente tem prazer e segurança no centro e as coisas ao redor. E no reino de Deus, Deus no centro e a gente mais coisas ao redor. Converse um pouquinho o que isso diz para você. De que maneira isso entra na sua vida? Ou de que maneira, de certa forma, você já vive isso? Um pouquinho. Então, vamos tentar aqui. Isso faz sentido? Que a gente acabou de compartilhar, faz sentido para você? De que maneira isso pega aí na sua vida? Alguém quer? Vamos lá? Vamos, pode falar. Motivação. O diferencial que eu vejo, se Deus é o foco, você automaticamente tem prazer e segurança, porque Deus nos dá prazer e nos traz segurança. E em relação ao senhor falou sobre programas de TV, eu também vejo que um é o Instituto Lixo, não edifica, não tem nada a ver, não. As pessoas servem a Deus pelo aquilo que Deus pode dar, e não servem a Deus pelo aquilo que Ele é de fato. Então você vê que no nosso país, principalmente na nossa cidade, há um modismo. Tem uma igreja nova, todo mundo de uma vai para outra como se fosse buscando a bênção, vamos dizer assim, né? E essas pessoas, infelizmente, são muito infelizes, porque não lê a Bíblia, não conhecem o Evangelho e seguem essas doutrinas que não têm a menor respaldo bíblico, não tem nada a ver. Eu considero essas pessoas muito infelizes, muito infelizes. Posso chamar? Emanuel. Emanuel, obrigado. Deus está com a gente. Deus conosco. Quem mais? Vamos falar, gente. Reverendo Daniel. Fugiu aqui, Daniel. Ok. Eu observei que o outro diagrama, ele falou disso. Esses elementos aí, eles não são necessariamente ruins. Não. Né? A grande dificuldade nossa é exatamente a mudança de posição dos elementos. Porque eles vão permanecer, né? Deus não há antagonismo entre você colocar Deus no centro e você sentir todos esses. Excelente observação. Então, o grande erro nosso é exatamente transformarmos esses componentes, que são prazerosos, como um fim em si mesmo. E aí a gente anula Deus. O desafio é exatamente trazermos Deus para o centro, porque todos esses componentes, hoje eles existem, amanhã podem não existir mais. E caso eles deixem de existir, Deus é para sempre. Então a razão está exatamente no Deus que é o Senhor de tudo isso aí. Okay? Como nós vivemos nessa onda, nessa lógica do capitalismo, né, nós acabamos sendo respigados pelo capitalismo. Né? E como a segurança e prazer, né, está no centro, Deus ele fica como um bem de consumo. Ele é colocado ali como um bem de consumo. Nós passamos, o senhor mesmo falou, a gente pega às vezes Deus e usa para alguma coisa que é para aquele momento. Depois fica aí, não está muito bom aqui agora,
nós não sabemos de cor, mas precisamos aprender. E Jesus falou: meu povo peca porque não lê a palavra, não consulta a minha palavra, não a coloca como certo, como isso. Eu digo, falando para mim mesmo, isso é uma coisa que eu estou vendo, não estou falando para ninguém, cara. Mas eu vejo dessa forma, que colocando dessa forma, eu acabo me colocando naquela situação. Muitas vezes colocando Deus na periferia, mas só usá-lo o bem de consumo, porque sou capitalista, e no momento que eu preciso para uma coisa que vai me beneficiar. Então eu devo deixar essa prova. Então Deus muitas vezes atrapalha o meu prazer e os meus desejos. Qual o seu nome? Jaime. Obrigado. Eu acho que assim, às vezes é muito fácil a gente falar que Deus ele tem que ser o centro. De fato, ele tem que ser o centro. Mas o que eu estava compartilhando aqui com a Josi é que eu acho que o mais difícil é a gente ver até que ponto Deus realmente está sendo o centro. Porque, por exemplo, qual é o problema de eu, sei lá, ir fazer direito? Entrar na faculdade e ser advogado? Nada. Que na minha faculdade eu glorifique a Deus fazendo a minha faculdade e tudo mais. Mas eu acho que o problema é quando eu estou ali dentro e eu vejo assim, direito criminal está pagando melhor. Vou para direito criminal. Sendo que às vezes o propósito era você ser, não sei, cuidar de questões da infância, enfim. Sabe, eu acho que o que eu sinto mais dificuldade é quando a gente tem a consciência, ter a consciência de que Deus tem que estar no centro. Eu acho que isso é relativamente fácil. O difícil é quando a gente, nas nossas escolhas, só porque aparentemente elas não anulam Deus, a gente acaba anulando de pouquinho em pouquinho. Quando a gente começa a escolher caminhos que às vezes não eram para serem escolhidos, talvez para o outro seja realmente aquilo que ele deva fazer. Realmente ele tem que ir para direito criminal ou qualquer outra coisa, mas eu talvez não teria que estar ali, eu teria que estar em outro canto, sabe? Então assim, eu entro o objeto é o quê? A faculdade, fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós, enfim. Só que ali dentro, só porque talvez aquilo não anule Deus, mas pode anular na minha vida, sabe? Eu acho que o mais difícil é distinguir o propósito, sabe? Dizer assim, não, todas as coisas têm que ser para a glória de Deus, tudo bem, mas assim, quais as coisas na sua vida têm que ser para a glória de Deus? Exatamente isso, em busca do propósito, né? Vamos lá, quem mais? Alguém precisa de microfone, né? A questão toda é que eu pude perceber, né? É que nesse ponto, Deus, ele comparando com prazer e segurança, é o objetivo. Prazer, eu desejo prazer, eu desejo a segurança, e se Deus vai para o centro, aí a gente poderia colocar no lugar de prazer. Eu desejo Deus. Mas quando a gente volta, né, para cá, para eu ter prazer e segurança e Deus está na periferia, né, com quem que eu me aconselho? Aqui eu busco, porque para eu buscar esse alguém tem que estar no centro. Só que não tem ninguém no centro. É o que Jesus disse de construir uma casa em cima da areia, né? Mas quando eu tenho Deus no centro, eu tenho nele o meu objetivo, o meu prazer, e eu tenho nele o meu norte, a minha orientação, a quem eu devo buscar, né, para poder seguir o caminho, seguir a jornada. Tá? Quando eu tenho a Deus como objetivo, como prazer, como o Senhor, né, aquele que realmente diz o que eu devo fazer, né, as coisas trazem mais segurança. Agora, no prazer e segurança no centro, eu tenho o mercado como aquele que dita o que eu tenho que fazer, eu tenho a televisão, eu tenho os amigos, eu tenho a moda, eu tenho as filosofias do mundo, eu tenho um monte de coisa que me dirige por um monte de caminhos diferentes,
para eu perceber que depois ele não era bom e eu buscar um outro caminho ficar aqui perdido. Permita uma palavrinha, Paulo, pegar a carona que você diz, é impressionante. Uma das traduções que o Tim Peterson faz na Bíblia Mensagem da oração do Pai Nosso, quando é aquele trecho assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele diz assim: livra-me de mim mesmo e do diabo. Um dos piores conselheiros que a gente pode ter nessa vida somos nós mesmos. A gente de alguma maneira vai se auto-justificar, ou vai tentar de alguma maneira diminuir alguma coisa para a gente ganhar um propósito diferente, satisfazer um desejo, um prazer. O coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele é enganoso. Já nos diz o profeta. Deus é o melhor conselheiro. Reverendo Davi, eu ouvi uma mensagem já há bastante tempo do reverendo Lael, e ele, nessa mensagem, ele parafraseando esse versículo, né, de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas nos serão acrescentadas, e parafraseando assim: buscar por último o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão tiradas. E quando nós lemos na Bíblia a história do povo de Israel, nós não olhamos apenas no foco de um povo, apenas, né, o povo judeu. Nós lemos ali a nossa história, e ela está justamente relacionada, voltada nesse último diagrama sobre o povo. Nós vemos que quando o povo de Israel ele colocava Deus no centro, tudo era acrescentado. E é diferente, seria diferente para nós hoje, como Israel, filho de Deus. E na realidade nós apenas, como o Senhor colocou muito propriamente, nós estamos nessa onda, esquecemos que nós temos que remar contra essa onda dessa maneira. É difícil, mas essa é a realidade. Infelizmente a igreja ela acaba se envolvendo que aquela outra situação, colocamos na questão da pirâmide. Muitas vezes nós não conseguimos viver uma vida digna na sociedade e às vezes nós nos perdemos, e quando nós percebemos, Deus parece que Ele não está no centro. Quando nós descansamos no Senhor, Deus, com certeza, as demais coisas nos são acrescentadas. Quando nós falamos, nós às vezes desprezamos a questão até a teologia da prosperidade, realmente eu não concordo, mas ali nós queremos ser próximos com Deus na periferia. Eu me lembro, só quero ser muito longo, Isaías sendo que um aristocrata, ele precisava passar o que ele passou naquele propósito, porque na época Judá querendo confiar nos reis, ele querendo que o Judá realmente confiasse tão somente em Deus, mas o que estava na moda na época era a Síria. Então por que não confiar na Síria? E depois aconteceu o que aconteceu. E hoje nós também estamos perdendo, nós já perdemos muito esse referencial. E se nós voltarmos com Deus, por exemplo, se quiserdes e me ouvirdes, como diz Isaías, comereis o melhor desta terra. Qual é o seu nome? Pascoal. Pegando essa palavra do Pascoal, deixa eu dizer aqui. A gente está navegando aqui por águas conhecidas. Nós sabemos isso de cor. Eu sei que você já sabe disso. E a minha provocação é a seguinte: sabendo tudo disso que a gente sabe, como colocar Deus no centro? Como não deslocar um propósito ou mudar um propósito dentro dessa perspectiva? Como saber se Deus quer que eu viva isso ou aquilo? Como de verdade fazer dessa jornada no reino de Deus ser uma jornada que me leve a proclamar esse reino onde eu viva? Como fazer isso? O que eu efetivamente preciso fazer? O que nós precisamos fazer? É isso que eu queria tratar com você para finalizar. A gente teria um intervalo, Mauro, mas eu acho eu posso
Eu sugiro que a gente vá até o final, mais 20 minutos, e depois, não era até 11 horas, estava previsto? Meio-dia? Tinha mais tempo aí até. Vocês querem parar um pouquinho para o café? É bom? Então foi o seguinte, depois do café